Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuem com todos vocês e com vocês permaneçam. É com muita alegria que estamos nesta manhã, na nossa escola dominical, dando sequência ao nosso curso As Cartas Paulinas. E hoje, como foi dito na semana passada, nós estamos iniciando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós acabamos o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios e agora nós vamos estudar a segunda carta. Até agora nós vimos Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios e agora 2 Coríntios. Lembrando que nós estamos seguindo, quem tem acompanhado o nosso curso sabe bem disso, nós estamos seguindo a ordem cronológica em que as cartas foram escritas, não a ordem em que elas estão dispostas na Bíblia. Na Bíblia, elas não estão dispostas na ordem cronológica, conforme o tempo em que foram escritas. Elas estão ali, né? Tanto os evangelhos, quanto as cartas, paulinas, joaninas, pedrinas, né? Apocalipse, elas estão colocadas ali, né? Por um critério que a igreja, na época, encontrou quando estava definindo o cânon, tá? Mas que não é a ordem cronológica das cartas. A primeira carta que há registro é a carta aos Gálatas. A segunda carta, 1 Tessalonicenses. A terceira carta, 2 Tessalonicenses. A quarta carta paulina, 1 Coríntios. A quinta carta paulina, 2 Coríntios. Entre na nossa página, veja os estudos anteriores que você vai entender melhor isso que eu estou dizendo agora. Então, nós vamos começar o estudo da segunda carta aos Coríntios. Hoje é a primeira aula sobre esta carta, questões introdutórias que a gente quer falar. Então, a gente vai entrar pouco no conteúdo da carta em si, né? Mas a gente vai dar as informações contextuais, introdutórias, para que a gente entenda o que estava acontecendo, o que motivou Paulo a escrever a carta, para que a gente tenha condições de compreender com mais profundidade, né, logo depois, o conteúdo da carta, as passagens bíblicas, por que Paulo escreveu determinada coisa, de determinada forma, o que ele queria dizer com isso, né? Por isso que é importante que a gente conheça, né? Sempre, a cada carta, a gente tem aí uma passagem introdutória, tá? E a aula de hoje, ela tem essa característica introdutória. Vamos orar? Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui ministrando este curso, esta aula de hoje, por todos que estão ouvindo, participando, comentando, aprendendo, que o teu Espírito Santo, ó Pai, conduza este momento, conduza esta aula e, ao mesmo tempo, esteja falando aos corações de todos que estão assistindo esta aula, Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, desculpe o pigarro na garganta, é esse tempo. Vamos lá, nós vamos projetar a tela então e vamos começar o nosso estudo. Bom, a quinta carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios,
chegamos à quinta carta escrita por Paulo, tá? A quinta carta canônica, tá? Porque no estudo da primeira carta aos Coríntios, a gente aprendeu que antes da primeira carta aos Coríntios, Paulo já havia escrito uma carta aos Coríntios, né? Só que esta carta que Paulo escreveu, ela se perdeu por alguma razão, por vontade soberana de Deus, ela não está na Bíblia. Não temos vestígios, não temos notícias do que aconteceu com esta carta, mas sabemos que Paulo escreveu uma carta. Então, quando a gente fala carta canônica, livro canônico, são os livros que fazem parte do cânon. O cânon é o conjunto de livros sagrados que formam a Bíblia. 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Esse é o cânon. Cânon que vem da palavra cana, que era a medida. Então, quando falamos em cânon, nós falamos na medida correta, na medida certa, na medida exata. Não tem mais nem menos. Então, quando olhamos para a Bíblia, olhamos para um livro completo. Não falta e não sobra nada. É a medida perfeita. Por isso, o nome cânon. Tá? Então, sabemos que há uma carta de Paulo perdida, que ele escreveu aos Coríntios, antes da primeira carta aos Coríntios. Mas como essa carta se perdeu, ela não faz parte da Bíblia, ela não é um escrito canônico, tá? Então, canônicos, chegamos à quinta carta de Paulo. E o tema dessa carta, queridos irmãos, o tema principal, né, que permeia a segunda carta de Paulo aos Coríntios é a relação entre o sofrimento e o poder do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. A relação entre o sofrimento e o poder do Espírito Santo, tá? Sofrimento e poder do Espírito Santo. Queridos, a quinta carta canônica de Paulo, ou 2 Coríntios, quando, de onde e por quê? Então, nós vamos falar sobre essas três questões, essas três perguntas na aula de hoje. Quando foi escrita? De onde foi escrita? E por que foi escrita? Tá? Pastor, não vai falar da autoria? Não, porque há um consenso entre todos os estudiosos do Novo Testamento que, de fato, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Tá? Não há nenhuma teoria considerável que refute a autoria paulina. Então, não há necessidade de discutir sobre a autoria da segunda carta de Paulo aos Coríntios. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Quando? Entre 55 e 56 depois de Cristo. Aproximadamente um ano depois de Paulo ter escrito a primeira carta aos Coríntios, a que nós chamamos de primeira carta, a que está na Bíblia, tá? E essa carta foi escrita durante a terceira viagem missionária de Paulo. Quem acompanhou o nosso curso de Atos dos Apóstolos
vai se lembrar bem, né, que nós caminhamos por todo o livro de Atos dos Apóstolos e estudamos, né? Estudamos as 3 viagens missionárias de Paulo, onde ele esteve, por quê, o que ele fez. E aí vocês que acompanharam Atos dos Apóstolos poderão perceber, né, algumas coisas aqui, se lembrar da aula do curso de Atos. Então, quando Paulo escreve esta carta que estamos estudando agora, ele estava na sua 3ª viagem missionária. É muito importante, irmãos, gravar isso aqui, porque daqui a pouco nós vamos rever o mapa da 3ª viagem missionária de Paulo para entender com maior precisão, né, o que aconteceu em Corinto. Lembra, no estudo da primeira carta aos Coríntios, que eu falei que a igreja de Corinto era uma igreja complicada? Pois é, então, se você acha que aquilo era muito e complicado, é porque você ainda não teve acesso ao que eu vou falar daqui a pouco. De onde? Foi escrita quando Paulo estava na Macedônia. Tá? A Macedônia. Uma região ali que hoje nós olhamos no mapa e conhecemos como quem se lembra? Como a Turquia, né? Toda a região da Turquia. Então, Paulo estava na Macedônia quando ele escreveu. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E por quê? Por que ele escreveu? Houve em Corinto uma rebelião da igreja contra o apóstolo Paulo. Olha, queridos irmãos, uma rebelião da igreja contra Paulo. Que coisa terrível! Rebelião, né? Uma rebelião contra o apóstolo Paulo. Por quê? Algumas pessoas vindo do leste se infiltraram na igreja e começaram a se opor aos ensinamentos de Paulo. Influenciaram muito a igreja e a igreja se rebelou contra o apóstolo Paulo. Irmãos, a igreja se rebelou contra o apóstolo Paulo. Que coisa triste, né, irmãos? Quem estudou com a gente Atos dos Apóstolos, viu tudo que Paulo passou, tudo que Paulo enfrentou para fundar as igrejas de Cristo. E aí a gente viu todos os problemas que Paulo tratou lá em Corinto, o amor que ele tratou em Corinto. Ele escreve o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios sobre o amor. E aí, logo depois da primeira carta, houve uma rebelião contra Paulo. O ser humano é terrível, né, irmãos? O ser humano é terrível. É terrível. Né? Como o ser humano é terrível, amados irmãos. Bom, o escopo, a relação de Paulo com os coríntios. Vamos ler um texto que eu preparei, né? Eu redigi esse texto resumindo tudo que eu pesquisei para vocês, para facilitar a compreensão de vocês. Então vamos lá. Vamos para a leitura desse texto.
O apóstolo Paulo está em Éfeso e recebe uma carta dos irmãos em Corinto, da casa de Cloé, trazida por Estéfanas, Fortunato e Arcaico. Esses três nomes nós ouvimos na última aula sobre a primeira carta aos Coríntios. Então, agora, nós estamos ali na primeira carta aos Coríntios. Junto com a carta, essas três pessoas trazem mais notícias que levam Paulo a escrever a que conhecemos como primeira carta aos Coríntios. Essa carta foi escrita ali entre o final do ano 53 e o ano 54 depois de Cristo. Não dá para a gente ter uma precisão exata da data, mas foi ali, né, no final do ano 53 para o início do ano 54 da era cristã, como resposta à carta trazida por Estéfanas, Fortunato e Arcaico, uma carta que vem da casa de Cloé, e eles também trazem notícias. Então, esse é o contexto da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nessa carta, como vimos, Paulo faz menção a uma primeira carta já escrita, que não temos no registro, não faz parte do cânon, e esclarece pontos que geraram confusão entre os coríntios. E aí, conforme vimos, estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Timóteo é enviado por Paulo aos Coríntios, tá? Timóteo é enviado por Paulo aos Coríntios, tanto é que ao final da primeira carta, Paulo pede que eles recebam bem a Timóteo. Então, Paulo não podia ir a Corinto, envia Timóteo, tentou enviar Apolo, mas Apolo não quis ir. E Timóteo foi para Corinto, para trabalhar com a igreja. Então, esse seria o resumão ali do que aconteceu quando Paulo estava em Éfeso. Paulo pretendia ir à Macedônia e depois visitar os irmãos em Corinto. Porém, depois que mandou a primeira carta, passado um tempo, Paulo recebe notícias da parte de Timóteo da situação da igreja de Corinto. Então, isto é, ele havia escrito uma carta que não é canônica, que não temos essa carta. Isso gerou uma certa confusão em Corinto. Aí ele recebe uma carta da casa de Cloé, que vem por 3 amigos seus de Corinto, que vem visitá-lo em Éfeso, e trazem notícias. Então, imediatamente, Paulo escreve a sua segunda, aquela que foi a segunda carta aos Coríntios, mas que para nós é chamada de 1 Coríntios. Ele escreve essa carta para lá e recomenda Timóteo para pastorear a igreja. E diz que depois de passar em Macedônia, pretende ir a Corinto. Ele está em Éfeso. Para ir a Corinto, ele passa naturalmente por Macedônia. Vamos ver isso. Então, ele iria a Macedônia, visitaria as igrejas ali de Macedônia, depois desceria a Corinto, que está ao sul da Macedônia, para visitar a igreja. Este era o plano de Paulo, conforme nós dissemos, e Paulo coloca lá, se Deus assim o permitir. Porém, Timóteo está lá, pastoreando a igreja de Corinto. Paulo está em Éfeso, se preparando para ir para a Macedônia. E
Timóteo descobre que há opositores aos ensinamentos de Paulo que vinham do leste daquela região. Esses opositores inflamaram a igreja e isso gerou uma rebelião contra o apóstolo. Timóteo constata isso e então informa, dá um jeito de fazer essa informação chegar a Paulo, que então muda os seus planos e decide ir imediatamente a Corinto para enfrentar esta situação. Estão conseguindo me entender? Estou sendo claro, irmãos? Espero que sim. Dúvidas? Coloquem aí na nossa página no YouTube, comentem. Se você é da nossa igreja, comente lá no grupo da nossa igreja, no WhatsApp. Tá? Então, o que acontece? Paulo, ele, em vez de passar pela Macedônia, ele vai direto para Corinto. Nessa nova visita, a Bíblia, nós temos, através da carta que estamos iniciando o estudo hoje, relatos de que foi um momento muito triste para Paulo. Paulo encontrou uma igreja rebelde, negando o seu apostolado, negando o seu ministério, negando os seus ensinamentos. Paulo se entristeceu demais com a atitude da igreja, uma franca rebelião contra ele, e o relacionamento entre eles fica muito ruim, muitos confrontos. Paulo sai de Corinto muito entristecido e aí parte para a Macedônia. Essa confusão faz Paulo escrever uma nova carta, que não é essa que estamos estudando. Seria uma terceira carta aos Coríntios, que os estudiosos chamaram de... Olha o nome que os estudiosos deram a essa carta. Carta dolorosa. A gente fica sabendo desta carta através da segunda carta aos Coríntios que estamos estudando agora. Por que carta dolorosa? Foi uma carta dura, muito dura do apóstolo Paulo. Há registro dela no capítulo 7, versículo 8 da segunda carta aos Coríntios, dessa aqui que nós estamos. Então, em 2 Coríntios 7, 8, há registro dessa carta. Foi uma carta muito dura que Paulo escreveu. Paulo ficou triste por ter que escrever esta carta chamada de Carta Dolorosa. Mas, como eu disse, foi uma carta muito dura, difícil para Paulo escrevê-la, que deixou a igreja de Corinto muito triste. Porém, irmãos, Paulo se encontra com Tito na Macedônia, que traz notícias da igreja depois dessa tal carta dolorosa que nós não conhecemos, não temos acesso, né? Essa carta dolorosa deixou a igreja muito triste, porém, devido à tristeza causada pela carta dolorosa que Paulo escreveu, que desconhecemos, Corinto se arrependeu e voltou-se para ele, acabando a rebelião. Alguns poucos ainda se opunham a Paulo, mas era uma minoria. Olha que interessante. Paulo escreveu, segundo levantamentos históricos, e a própria 2 Coríntios nos indica isso, Paulo escreveu uma carta muito dura, muito dura.
que ele mesmo ficou muito triste de escrevê-la. É como você dar um castigo a um filho, um castigo pesado, que dói até mais em você do que no próprio filho. Porque Paulo tinha os coríntios como filho, ele mesmo fala isso. Sabe quando você tem que castigar o seu filho de uma forma tão dura que aquilo dói mais em você do que até no filho? Foi essa carta dolorosa. Porém, através desta carta, Deus agiu poderosamente na igreja de Corinto. E Tito, então, lá na Macedônia, né, porque Paulo passou por Coríntios, teve os conflitos, viu a rebelião da igreja, então ele sai de Corinto, vai para a Macedônia, escreve essa carta dolorosa, uma carta dura. Essa carta produz efeitos, e aí Tito, que havia passado por Corinto, vem até Paulo, o Tito, daquela carta a Tito, no Novo Testamento, tá? Então, Tito vai a Paulo e traz notícias de que a igreja havia se arrependido. Paulo, então, se anima, se alegra, e por amor aos coríntios, então, ainda na Macedônia, aí já entre o ano 55 e 56, Paulo vai escrever esta carta, que nós conhecemos por 2 Coríntios, que é, na verdade, então, a quarta carta de Paulo aos Coríntios. Paulo resolve escrever esta carta que estamos estudando, que chamamos de segunda carta aos Coríntios, que, na verdade, seria a quarta carta de Paulo àquela igreja, antes do seu retorno a Jerusalém. Então, ele está na Macedônia, então ele vai retornar para Jerusalém, ele tem um encontro com o Tito, ele ouve as notícias sobre a igreja, então ele fica animado em escrever mais uma carta, essa sim se tornou canônica, chamada na Bíblia de segunda carta aos Coríntios. Então ele escreve esta carta, encerrando já no final da terceira viagem missionária. E aí ele vai sair da Macedônia, retornar a Jerusalém. Então, o que nós vimos foi uma primeira carta perdida, escrita antes da 1 Coríntios. Depois, uma segunda carta, que é a primeira aos Coríntios, que ele escreve de Éfeso, ali do final do ano 53 para o ano 54, ali nesse período aí. Depois temos uma terceira carta perdida, escrita entre a segunda passagem de Paulo em Corinto e a que conhecemos por segunda carta aos Coríntios. E a quarta carta é a que conhecemos como segunda carta aos Coríntios, escrito da Macedônia entre 55 e 56 depois de Cristo. Tá? Então, esse é o escopo da relação de Paulo com os coríntios, tá? Para vocês entenderem. Como eu disse, hoje a gente não vai entrar propriamente no conteúdo da carta, mas a gente precisa transferir essas informações. A rebelião que Paulo encontra era uma rebelião contra os seus ensinamentos, que questionava o seu apostolado. Porque, queridos, Paulo carregou em si uma marca difícil, né? Uma marca difícil, porque ele não foi um apóstolo como os demais. Então, muitos não viam Paulo
no mesmo patamar que viam Pedro, que viam João, que viam Tiago, né? Então, Paulo não era visto por muitos nessa mesma categoria. Paulo trazia em seu passado a perseguição aos cristãos, a perseguição à igreja de Cristo. Paulo constantemente precisa escrever tentando, né, tentando provar, né, não provar, mas ele tem que defender o seu apostolado, porque muitas vezes o seu ensinamento é questionado porque as pessoas ou grupos nas igrejas não o viam como apóstolo, porque ele não tinha o passado de Pedro, né, de João, que conviveram com Jesus Cristo, apesar de Paulo ter tido um encontro com Cristo ressurreto. Então, ele vai ter ali, nessa rebelião, ele vai ter ali o seu apostolado questionado, e aí, em um determinado momento da segunda carta aos Coríntios, ele vai fazer a defesa do seu apostolado. Né? Tá bom? Então, isso para a gente entender os problemas que Paulo enfrentava. Por exemplo, salvo engano, né? Mas eu não me lembro, claro que eu não li recentemente as cartas de Pedro numa tentativa para preparar um estudo, como eu li ou estou lendo as cartas paulinas, mas a gente vê que não há uma necessidade de Paulo e João defenderem o seu apostolado. Algo que é comum das cartas paulinas. Então, Paulo sofria muito com isso, porque ele tinha que conviver com essas marcas do seu passado, de ter sido um perseguidor da igreja e não ter sido, né, um dos 12, vamos assim dizer. Tá? Deus perdoa. O problema é o ser humano. O ser humano não perdoa. O ser humano é complicado. O ser humano sempre faz questão de lembrar do passado das pessoas, né? Então, provavelmente, o passado de Paulo era toda hora jogado na sua cara. Mas você perseguiu a igreja. Quem é você? Você não foi apóstolo. Você não estava com Cristo. Não conviveu com Jesus. Quem é você? Certamente, Paulo enfrentou muitas dessas acusações. Bom, dito isso, vamos ver, visualizando agora em imagem, entendendo essa relação de Paulo com a igreja de Corinto. É importante que a gente reveja a segunda viagem missionária de Paulo, olha, trazendo um pouquinho do estudo de Atos, né? Que foi entre 49 e 52, anos 49 e 52. Vamos ver o mapa. Então, esse é o mapa da região onde Paulo realizou a segunda viagem missionária. Tá? A segunda viagem missionária. E o que nós vemos aqui? Vamos lá, deixa eu pegar uma caneta aqui, né, para marcar. Então, aqui, ó. Aqui está a região da Palestina, né, de Israel, o antigo Israel. Aqui, irmãos, é o Rio Jordão, né, onde eu estou passando a linha vermelha aqui, e aqui é o Mar Morto, tá? Então,
Aqui é o Egito, né? O delta do Nilo, a região do Egito, o mar Mediterrâneo. Então vamos lá. Paulo vai sair para a sua segunda viagem missionária. Então ele vem aqui, beira-mar, aqui na região de Israel, né? Vai passar por Tarso. Nós vimos tudo isso, irmãos. Derbe, Listra, foi muito difícil, ele sofreu duras perseguições aqui. Icônio, Antioquia de Prisida, onde ele também sofreu muita perseguição, quase morreram aqui. Aí ele veio para Troade, e aí ele teve aquela visão daquele homem que aparece para ele e fala: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele atravessa o mar aqui e vem para Filipos, onde funda a igreja de Filipenses. Ele está aqui na Macedônia. Então ele passa na Macedônia, ele passa por Bereia, aí ele desce em Atenas, onde ele tem um confronto ali com os filósofos atenienses, onde ele vai falar do Deus desconhecido. Então quem conhece bem a Bíblia sabe o que eu estou falando, lá de Atos dos Apóstolos. E aí ele vem para Corinto, onde ele vai fundar a igreja de Corinto. Essa igreja de Corinto, como nós estudamos na primeira carta, ela cresce muito rápido. Era uma cidade muito importante. Nós já falamos isso no estudo da primeira carta, tá? Não vamos repetir tudo aqui. Quem está acompanhando sabe o que eu estou falando. Se você não teve a oportunidade de acompanhar, recomendo de ver as aulas antigas. Então, Paulo funda a igreja de Corinto, e aí, né, ele vai conhecer Priscila e Áquila. Priscila e Áquila vão conhecer Apolo, tá? Tudo isso acontece na segunda viagem missionária. Aí Paulo vai vir para onde? Vai vir para Éfeso. Vai passar aqui um tempo em Éfeso. E aí nós temos aquela despedida de Paulo de Éfeso, quando a gente estudou Atos, né? Uma despedida muito bonita. E aí Paulo sai de Éfeso e volta para Jerusalém, aqui, ó, aonde ele termina a sua segunda viagem missionária. Então, ele deixou uma igreja aqui em Corinto, deixou uma igreja em Éfeso, deixou uma igreja em Filipos, tá? Outras comunidades também foram deixadas aqui, em Listra, em Troade, né? Bereia, também deixou comunidade em Bereia. Enfim, feito isso, terminou a segunda viagem missionária. Estou falando isso para vocês, queridos irmãos, para vocês entenderem essa relação com Corinto. Vamos para a segunda viagem missionária. A terceira viagem missionária, que acontece entre os anos final de 52 e 57. Aqui é a terceira viagem missionária, que é a que mais nos interessa, né? É a que mais nos interessa agora. Vou usar o azul aqui. Então vamos lá. A terceira viagem missionária, Paulo vai sair da Antioquia. O azul não aparece muito, acho que o vermelho é melhor, né, irmãos? Paulo vai sair da Antioquia. A Antioquia era o lugar onde tinha uma das principais igrejas cristãs, ao lado de Jerusalém. Essas duas igrejas eram as principais igrejas. E Antioquia é onde desenvolveu a missão entre os gentios. Já falamos sobre isso, tá? Só repassando. Então vamos lá. Paulo sai e vai viajar, passa por Tarso, passa por Derbe, Listra, Icônio. Então, nesses lugares que ele vai passando, ele vai visitando todo mundo. Aí ele chega aonde? Ele chega em Éfeso.
aqui no ano 53, mais ou menos. O que acontece? A igreja em Corinto, deixa eu já mudar aqui a cor para visualizar melhor. A igreja em Corinto está enfrentando uma série de problemas. Mas aí o que acontece? Paulo, quando está aqui em Éfeso, ele escreve uma carta aos Coríntios. A Corinto. Aquela primeira carta que se perdeu. Aí, irmãos, o que acontece? Essa carta gera burburinho, gera ruído. Então, Estéfanas, Arcaico e aquele outro terceiro nome que eu falei para vocês, eles saem de Corinto e vêm até Éfeso visitar Paulo e traz a carta da casa de Cloe. E vão trazer uma série de notícias de Corinto. Aí, o que acontece? Paulo escreve e manda para a igreja uma segunda carta, que é, enfim, a primeira Coríntios, que temos na Bíblia. Tá? A primeira Coríntios. Paulo, então, terminado o seu ministério aqui em Éfeso, não seu ministério, a sua visita em Éfeso, ele decide ir lá para Macedônia. E depois da Macedônia, ele faz o quê? Ele falaria o quê? Depois eu vou para Corinto. Só que, lembra que eu falei que ele mandou Timóteo para lá? Timóteo vai levar a Paulo notícias terríveis sobre a igreja de Corinto. Notícias muito tristes sobre a igreja de Corinto. Tudo que eu escrevi lá naquele texto. Agora eu estou passando aqui para vocês pelo mapa. Então, Paulo, ao ouvir da rebelião, de tudo que estava acontecendo na igreja, mesmo depois dele ter mandado a primeira carta aos Coríntios, né, que era a segunda carta que ele escrevia, então, imediatamente, ele vai embora, viajando aqui por terra. Em vez de passar por Macedônia, ele vira e desce para Corinto. Chega em Corinto. Encontra uma igreja rebelde, uma igreja que o enfrenta, uma igreja que não o aceita, que questiona a sua autoridade. Ele vai ter vários conflitos ali. Então, ele sai de Corinto muito triste e sobe ao norte para a Macedônia e chega aqui na região de Bereia e Tessalônica e fica nessa região aqui da Macedônia. Daqui, Paulo escreve aquela carta, a carta dolorida, que nós não conhecemos essa carta. Ele escreve uma carta dura para Coríntios, com base no que ele viveu quando ele veio de Éfeso para cá, depois de receber as notícias de Timóteo. Aqui ele tem muita confusão, muito conflito. Ele sobe para cá, manda essa carta. Depois dessa carta, lembra que eu falei que as pessoas se arrependeram, né? Voltaram-se para Paulo. Então, Tito, um outro personagem importante do Novo Testamento, Tito vai sair de Corinto, vai encontrar Paulo na Macedônia e vai dar notícias de Paulo sobre a igreja de Corinto. E vai falar: olha, Paulo, a carta que você escreveu, a igreja ficou muito triste, se arrependeu.
se arrependeu, né? E e reviu seu posicionamento. Paulo fica muito feliz com a notícia. E aí, ele vai escrever, então, uma quarta carta aos Coríntios e mandar essa carta, que para nós é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque na Bíblia nós só temos duas: 1 Coríntios, 2 Coríntios. Mas se pegarmos todas as cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, então a 1 Coríntios é a segunda carta que Paulo escreveu, e a 2 Coríntios é a quarta carta que Paulo escreveu. Então, irmãos, todos esses riscos aqui, né, mostra para a gente, né, o quanto foi tumultuada, né, e difícil a relação de Paulo com a igreja de Corinto. Eu não expliquei no começo da aula, aqui ao fundo é o famoso e importante Jardim das Oliveiras, onde Jesus fez a sua última oração antes de ser preso. Né? Então, aqui ao fundo, vocês estão vendo aqui uma parte do que chamamos, né, de Getsemane, ou Jardim das Oliveiras. Bom, então nós vimos a aula de hoje, né? Foi uma questão introdutória para que vocês compreendam essa relação de Paulo com os coríntios, né? Essa relação de Paulo com os coríntios. E agora, o que a gente vai fazer? Na próxima aula, a gente vai entrar e estudar o conteúdo da carta, mas considerando sempre essa introdução de hoje, tá? Essa introdução de hoje é a base para a gente poder compreender a segunda carta aos Coríntios, e na prática é a quarta carta aos Coríntios, né? Mas, para nós, é a segunda, é a carta canônica. Então, nós vamos estudar, vamos entrar nessa carta agora, mas era importante que a gente tivesse todo esse fundo, né, esse pano de fundo que vai certamente nos ajudar a compreender. E eu sei que tudo isso que eu trouxe para vocês, para muita gente, é novidade, né? É novidade, né? Muita gente não fazia ideia de que Paulo havia escrito mais 2 cartas aos Coríntios, né? Então, olha que interessante, né? Olha como a gente sempre tem a aprender, né? A gente sempre tem a aprender, tá bom, irmãos? Agradeço a sua atenção, agradeço o seu carinho, peço as suas orações pela minha vida, ore pelo pastor, ore pela minha vida. Eu preciso muito das orações dos irmãos. Bom, fiquem na paz, um bom domingo. Se não é domingo para você, você está vendo esse vídeo num outro dia, seja qual for o dia, que você tenha um excelente e abençoado dia, uma excelente e abençoada semana. Obrigado por estar conosco nesta caminhada. Amém. Fique na paz, meu querido, minha querida.